Ei meninas, tudo bem com vocês? Dei uma sumida aqui do canal porque eu tava esperando algumas coisinhas do correio chegarem pra mim dar uma melhoradinha no cenário, na luz das gravações. As coisas do correio não chegaram ainda, infelizmente o correio costuma atrasar bastante pra entregar algumas coisinhas aqui. E eu tô esperando chegar, e assim que chegar a imagem vai melhorar um pouco mais, o cenário vai ficar um pouco melhor, vai ficar algo mais atrativo pra vocês nos vídeos. No vídeo de hoje eu resolvi vir explicar pra vocês as funções de vários pincéis que existe de aplicar base. Porque na maioria das vezes você vê esse monte de pincel e pergunta qual a diferença de um pincel pro outro? A diferença é só ter mais cerda? A diferença é só o preço? E aí eu vim hoje dar uma explicadinha pra vocês sobre a função de cada pincel e qual o acabamento que ele dá na pele. Então eu espero que vocês gostem, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e de me seguir lá no Instagram também, porque é lá que eu sempre posto fotos, que eu sempre tô conversando com vocês, tá bom? E é isso, bora lá pro vídeo. E o primeiro pincel é o pincel língua de gato. Esse pincel é da Macrylan. O pincel língua de gato, como vocês já sabem, a função dele é aplicar base. Porém, ele é um pincel pra quem tá começando da maquiagem um pouco difícil de aplicar base. Porque você já tem que ir aplicando e polindo a pele. Pra você aplicar é fácil, mas pra você dar um acabamento, pra pele ficar uniforme, sem nenhum risquinho, é difícil. Então eu não indico vocês comprarem esse pincel se você é iniciante. E eu vou estar escolhendo também dois pincéis que eu acho bem bacana pra quem tá começando, pra mim fazer a aplicação depois. Mas primeiro eu vou falar de todos os pincelzinhos que são mais conhecidos assim no mercado. E o segundo pincelzinho é esse Flat da Boticário. E ele também segue mais ou menos o mesmo estilo do língua de gato. E esse pincelzinho aqui, meninas, o problema dele pra quem tá começando é o mesmo da língua de gato. Você consegue espalhar a base bem, porém na hora de você fazer um polimento, pra tirar todos os risquinhos, esse pincel aqui é muito complicado. Pra ser bem sincera, eu não acho nem um pouco prático esses dois pincéis pra quem tá começando e nem pra quem já tem tempo que tá trabalhando com isso. Eu acho que esses pincéis aqui são mais mesmo pra você fazer a aplicação e depois vir dando um acabamento com o pincel Kabuki, que é o próximo pincel que eu vou falar pra vocês. Esse pincel aqui já é um pincel Kabuki reto e ele é da Macrylan. Como vocês podem ver, ele é um pincel mais preenchidinho, tá vendo? Tem mais cerdas. Então isso facilita bastante. Com esse pincel aqui você já consegue aplicar a base e já dá acabamento. Porém, se você vir com a sua base e aplicar diretamente nesse pincel, pra depois colocar no seu rosto, metade da sua base vai ficar aqui dentro dessas cerdas. Então uma diquinha é: aplica primeiro a base no rosto e depois você só vem espalhando com esse pincelzinho aqui. É um pincel muito bom, tem um custo-benefício ótimo e uma linha de pincéis assim que eu indico muito são os da Macrylan, sabe? Eu tenho muitos e tem uma qualidade realmente incrível. O acabamento que você consegue chegar na maquiagem com esse pincel aqui é um acabamento de pele mais carregada, sabe? Uma pele mais pesada. Já com os pincéis anteriores, você vai dar um acabamento mais leve pra sua pele e mais difícil também de chegar no acabamento, pra ser bem sincera. E com esse pincel aqui não, você vai conseguir dar um acabamento, você vai dando batidinhas mais carregado. O quarto pincel já é um acabamento assim mais leve, um acabamento mais natural, sabe? Lógico, o acabamento vai depender também muito da quantidade de base que você tá aplicando. E o pincelzinho que eu tô falando é o Dual Fiber da Natura. Com esse pincel aqui você pode aplicar bastante base, ele acaba realmente deixando um aspecto bem natural. É um pincel que tem um custo-benefício um pouquinho mais caro, porém é um pincel que vai durar a vida inteira. Você pode lavar várias vezes, limpar, que ele vai durar. E esse pincel aqui, pra quem tá começando, também é muito bacana. Por quê? Ele espalha a base muito fácil no seu rosto. Ele é um pincel muito macio. Então, quanto mais macio for o seu pincel, mais fácil vai ser de você espalhar. Então, quando você for comprar um pincel, olha bem se ele não é um pincel muito rígido, se ele não é um pincel muito duro, porque se ele for esse tipo de pincel, ele vai dificultar bastante o seu trabalho. Agora, o próximo pincelzinho é o meu pincel, assim, favorito de aplicar base. É um pincel que eu acho muito fácil de trabalhar, pelo fato dele ser muito macio, que também é um pincel Kabuki. Porém, esse pincel aqui, como vocês conseguem ver, ele é chanfradinho, ele é da Natura e ele é mais chanfradinho, então ele consegue atingir pontos mais específicos como o cantinho do olho. E ele é muito macinho, gente. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, ele é um pincel muito bom. Quando eu digo que ele atinge pontos mais específicos, eu quero dizer tipo aqui abaixo do olho, porque às vezes você não quer atingir em cima do olho porque já tá com o olho feito, e aí o pincel é muito grande, muito reto, então esse pincel aqui é ótimo. Tá procurando um pincel pra investir, investe nesse que você não vai se arrepender. E o próximo produtinho é um produto que eu indico pra todo mundo, meu favorito. Não é exatamente um pincel, você já deve saber do que eu estou falando, que é a esponjinha. Olha, a minha já tá umedecida
e é muito bom tanto pra aplicar quanto pra esfumar a base. Uma coisa que muita gente me pergunta é qual a marca da minha esponjinha. A minha esponjinha é da Intense, da Boticário, né? E é uma esponjinha ótima, ótima. Você umedece ela duplica praticamente o tamanho, uma esponja muito boa. E no mercado tem diversas esponjinhas. Porém, a esponjinha é a mesma coisa do pincel. Se a esponja for uma esponja muito rígida, ela vai dificultar o seu trabalho. Se ela for muito rígida, ela vai sugar a base ao invés de espalhar no seu rosto. Já se ela for uma esponja massinha, vai te ajudar a espalhar a base e vai deixar um acabamento mais bonito na sua pele. Com a esponja, você consegue obter tanto um acabamento mais natural quanto um acabamento mais carregado. Realmente vai depender da forma que você faz a aplicação. A esponja você trabalha com ela sempre dando batidinhas, não arrastando, porque senão você deixa a esponja sugar o produto e nada vai ficar na sua pele. Agora eu vou fazer a aplicação com a esponjinha e com o pincel Kabuki da Macrylan. E eu já fiz a limpeza, já apliquei o hidratante e vou aplicar o primer. Eu já escolhi a base, eu vou usar a Bege 6 da Mary Kay. Eu vou fazer a aplicação desse lado com o pincel e desse lado com a esponja. Eu já apliquei uma quantidade que eu aplicaria normalmente no meu rosto e vou vir espalhando com o pincel Kabuki da Macrylan. E vou espalhando aqui sem mistério nenhum. Com o pincel, você tem que ir dando batidinhas mais arrastadas, sabe? E cuidando pra lugar onde que você dá batidinha arrasta não ficar arriscado, porque senão fica muito feio. Vocês conseguem ver aí na câmera como a cobertura ficou assim, bem carregada na minha pele? E agora do lado de cá eu vou fazer a aplicação com a esponjinha. Com a esponjinha primeiro eu gosto de fazer uma graça aqui, né, me achando blogueira. E depois vim dando batidinhas. Eu não arrasto, eu só dou batidinhas mesmo. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí na câmera, mas o lado onde eu apliquei com a esponja, ela ficou um pouquinho mais leve a cobertura. Já o lado que eu apliquei com o pincel, a cobertura ficou bem mais pesada e bem mais carregada. E isso é normal, porque a esponja ela tira todo o excesso e o pincel não. Quando tem excesso, ele vai carregando mais ainda no seu rosto. Então eu indico super pra você que tá começando a esponja, porque eu acho que a facilidade pra você fazer a aplicação e espalhar é muito maior. Então eu vou dar uma finalizada aqui no meu rosto, vou fazer um olho aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, eu acabei de fazer a maquiagem, fiz tudo que geralmente eu faço na maquiagem. E gente, como vocês puderam ver, depois que você aplica pó, você faz contorno, acaba os dois lados ficando bem parecidos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham conseguido compreender realmente a diferença dos pincéis e a função de todos é aplicar a base. Porém, alguns acabam dificultando essa função, sabe? Acabam dificultando totalmente seu trabalho no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aproveitado a diquinha. Me conta aqui embaixo nos comentários se vocês têm algum desses pincéis e se vocês conseguem usar perfeitamente, que eu vou adorar saber, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.